tribunal decidiu não levar ao julgamento os 2 arguidos no assassinato do antigo edil de Nampula, Mahmuda Murane. Parlamento debate a proposta de lei sobre o acordo de paz e reconciliação de Maputo entre os dias 21 e 23 de agosto. Seleção Nacional de Basquetebol Senior Feminino qualificou-se para os quartos de final do Afrobasket. Olá, bem-vindos ao Jornal da Noite. O Tribunal Provincial de Nampula decidiu não levar a julgamento os 2 arguidos do caso Mahmuda Murane. A juíza argumentou que o Ministério Público não apresentou provas suficientes para incriminar os indiciados. Num despacho de 6 páginas, datado de 8 de agosto corrente, a que a STV teve acesso, a juíza Adelina Pereira Vaz, da 6ª Secção Criminal do Tribunal Judicial da província de Nampula, decidiu não pronunciar os arguidos Said Ali Abdulrahman Abdallah e Zainal Abdina Abdul Sattar, que foram constituídos arguidos pelo Ministério Público por terem sido os últimos a estarem com Mahmuda Murane no dia 4 de outubro de 2017, data em que foi assassinado a tiros na sua residência pessoal na periferia da cidade de Nampula. Na fundamentação da sua decisão, a juíza diz que a acusação não apresenta provas bastantes que possam incriminar os 2 indivíduos e numa das passagens diz, e passamos a citar: na outra acusação, deduzida pelo Ministério Público, alega-se, entre outros fatos, que os arguidos Said Ali Abdul Rahman Abdallah e Zainal Abdin Abdul Sattar concertaram por termo a vida do malogrado. Para o efeito, traçaram um plano que consistia em tirar o malogrado da casa oficial para um local onde pudesse ser fácil tirar-lhe a vida. O co-arguido Said Ali Abdul Rahman Abdallah, auxiliado pelo co-arguido Zainal Abdin Abdul Sattar Daúdo, efetuou disparos contra o malogrado. Os fatos assim alegados estão desacompanhados de elementos de prova, por confissão testemunhal ou material, de terem sido eles os autores do crime. Não tendo elementos objetivos, a juíza não teve outra opção e decidiu: não os pronuncio, devendo os autos aguardar pela produção de melhor prova. Para este professor de Direito na Universidade Católica, o despacho do tribunal é normal em processos criminais e não significa com isso que seja o fim do caso. O tribunal entendeu de que não deveria levar os arguidos acusados ao julgamento, entendendo que as provas colhidas ou as provas apresentadas pelo Ministério Público no processo não são bastantes, não são suficientes para que os indivíduos fossem submetidos ao julgamento. Isso que ocorreu. Não estamos a dizer que é o fim do processo, não é isto. Não pronuncia e o despacho é claro ao dizer que aguarde a produção de melhores provas. Significa o quê? Eu não vou levar os arguidos ao julgamento, o tribunal não vai levar os arguidos ao julgamento, mas o Ministério Público tem essa oportunidade de voltar a fazer novas investigações. Todavia, este despacho é passível de recurso. As partes inconformadas com o despacho de não pronúncia podem recorrer de decisão e o Tribunal da Segunda Instância, o Tribunal Superior de Recursos, ter um entendimento diferente daquele que foi encontrado junto ao Tribunal da Primeira Instância, que não pronunciou os arguidos. À data dos factos, um dos homens, ora despronunciados, era vereador do Conselho Municipal. O outro era empresário do ramo de construção civil. O Ministério Público, sendo parte do processo, já foi notificado da decisão do tribunal e diz que vai recorrer por não concordar com a conclusão da juíza. Ivo Oliveira e Ricardo Machava, STV. A Previnvest desvaloriza a confissão feita pelo antigo diretor-geral da Credit Suisse, Andrew Pierce, nos Estados Unidos, segundo a qual recebeu milhões de dólares para facilitar empréstimos às empresas moçambicanas envolvidas nas dívidas ocultas. O diretor executivo da companhia naval Previnvest, Iskander Safa, acusou o antigo diretor do banco Credit Suisse, envolvido na negociação dos empréstimos a empresas públicas moçambicanas, de mentir ao tribunal no caso das dívidas ocultas.
André Perse sugeriu no seu depoimento que teve um papel muito além do seu verdadeiro nível de influência no Credit Suisse. Disse um porta-voz do consultor naval libanês em declarações à agência de informação financeira Bloomberg. As alegações de Perse contra a Privinvest e contra a Safa são completamente infundadas e foram obtidas depois de vários meses de pressão, o que diminui o seu valor enquanto prova credível. Acrescentou o porta-voz do antigo banqueiro. Na declaração ao tribunal em julho, Andrew Pearce, um dos 3 banqueiros do Credit Suisse, detido no âmbito das investigações norte-americanas ao escândalo das dívidas ocultas contraídas por empresas moçambicanas no valor de 2,2 milhões de dólares, disse que o diretor executivo da Privinvest estava ao corrente dos milhões de dólares pagos em suborno a vários moçambicanos, entre os quais o antigo ministro das Finanças, Manuel Chang. Em julho, lembre-se, a Procuradoria-Geral da República de Moçambique interpôs um processo num tribunal de Londres contra a Privinvest e contra o seu diretor executivo, Iskander Safa, no segmento das declarações de Pearce, que saiu do Banco Suíço em 2013 e foi trabalhar para uma unidade da Privinvest. As declarações do responsável da Privinvest são um dos mais recentes capítulos do processo das dívidas ocultas, que já levou à detenção do antigo ministro das Finanças, Manuel Chang, e um dos filhos do antigo presidente Armando Guebuza, para além de 3 banqueiros do Credit Suisse e vários responsáveis governamentais moçambicanos. Na investigação, a justiça norte-americana acusa membros do governo de Armando Guebuza, a Privinvest e 3 banqueiros do Credit Suisse de terem criado um falso projeto de defesa marítima para receberem mais de 200 milhões de dólares em subornos para si próprios em acordos assinados entre 2013 e 2014. O Conselho de Ministros já aprovou hoje o balanço do Plano Econômico e Social do primeiro semestre do ano em curso. Segundo os resultados apresentados no final da sessão, apenas 57% dos indicadores atingiram metas previstas. Foi no final da 26ª sessão plenária que o Conselho de Ministros trouxe o balanço do Plano Econômico e Social. Foram 6 meses condicionados pelos efeitos dos ciclones Idai e Kenneth, mas apesar de tudo, o balanço do governo é positivo. Os principais indicadores macroeconômicos revelam o seguinte, que apesar de todas estas adversidades, a economia do país registrou o crescimento do PIB em 2,5%, a inflação média situou-se em 3,83%, contra 6,6% de igual período de 2018 e abaixo de 6,9% inicialmente previstos para o presente ano de 2019. As receitas do Estado arrecadadas ascenderam a um montante de 104.607,2 milhões de meticais, correspondente a uma realização do plano anual em 42,8%. As despesas totalizaram 133.267,8 milhões de meticais. As reservas internacionais líquidas aumentaram em 68 milhões de dólares americanos, o suficiente para cobrir 5,7 meses de importação de bens e serviços não fatoriais, excluindo-se aqui as transações dos grandes projetos. O governo avaliou 266 indicadores e concluiu que em 58% as metas previstas foram atingidas. O governo considera que, apesar de todos os condicionalismos, particularmente determinados pelos fatores climáticos adversos, o desempenho da economia nacional registrou um crescimento moderado, tanto como dissemos, na ordem de 2,5% do PIB. O governo continuará a envidar esforços para assegurar, portanto, a implementação do Plano Econômico e Social referente ao ano 2018, no semestre, portanto, em curso.
O presidente da República, Filipe Nyusi, endereçou hoje uma mensagem de condolências ao seu homólogo tanzaniano John Magufuli pela morte de mais de 60 pessoas na sequência da explosão de um caminhão-cisterna de combustível na comunidade de Morogoro, zona leste daquele país. Ao chorarmos convosco pelas vidas perdidas após este trágico acontecimento, em nome do povo, do governo da República de Moçambique e no meu próprio, gostaria de transmitir as nossas mais sentidas condolências ao povo irmão da República Unida da Tanzânia, sobretudo aos familiares dos perecidos, e desejamos rápidas melhoras a todos os feridos. Enquanto endereçamos a nossa sincera solidariedade a todas as famílias afetadas, continuamos confiantes que, sob a sábia liderança da Vossa Excelência, o povo da República Unida da Tanzânia irá ultrapassar as consequências desse desastre. Indica a mensagem de Filipe Nyusi, que nos foi enviada pelo seu gabinete de trabalho. Recorde-se que a tragédia registrou-se no último domingo. Seguimos com outras notícias. A Assembleia da República vai reunir em sessão extraordinária de 21 a 23 de agosto para, entre outros assuntos, apreciar a proposta de lei sobre o Acordo de Paz e Reconciliação de Maputo. A sessão vai igualmente apreciar. Segundo o vice-presidente do Parlamento, José Maria, que falava na qualidade de porta-voz da Comissão Permanente, espera-se que todas as matérias sejam viabilizadas pelas três bancadas parlamentares de forma consensual. O projeto de lei atinente ao Acordo de Paz e Reconciliação de Maputo, a eleição do presidente do Conselho Constitucional, a eleição dos membros do Conselho Constitucional, igualmente está aprovada a eleição dos membros do Conselho Superior, de Magistratura Superior, diria, e a sessão vai igualmente apreciar a proposta de revisão da lei que tem a ver com as Forças Armadas de Defesa em Moçambique, e igualmente está considerado o debate do Estatuto do Funcionário Parlamentar. Portanto, essas são as matérias aprovadas para esta sessão extraordinária, que terá lugar nos dias 21, 22 e 23, como havia dito. A segunda sessão extraordinária da Assembleia da República acontece depois do estadista moçambicano ter submetido ao Parlamento a proposta de lei sobre o Acordo de Paz e Reconciliação de Maputo, assinado no passado dia 6 de agosto pelo presidente da República, Filipe Nyusi, e o líder da Renamo, Ossuf Momadi. A Inspeção Nacional de Atividades Económicas diz que já existe uma equipe multissetorial para apurar a origem do gás tóxico que causou o desmaio de pouco mais de 80 trabalhadores da Darling e promete divulgar os resultados oportunamente. E o hospital diz que todos os pacientes já tiveram alta. É a segunda vez que há desmaios na empresa Darling, mas os motivos são diferentes. Em novembro do ano passado, 77 funcionários da empresa desmaiaram no trabalho e a Inspeção Nacional de Atividades Econômicas constatou que os motivos foram a inalação de poeira proveniente das máquinas. Quando visitamos, de facto, verificamos que houve uma intervenção à noite. Trabalharam e não tiveram cuidado de ligar as máquinas. São máquinas de costura a esta altura ou um pouco mais baixo, dependendo da cadeira, e quando ligaram, estavam cheias de poeira e tem ventoinhas, então expeliu aquilo tudo para os trabalhadores. Foi a conclusão e o hospital também confirmou as poeiras. E nesta segunda-feira o episódio repetiu-se. 85 colaboradores da Darling voltaram a desmaiar depois de terem inalado substâncias químicas que desconhecem-se as suas origens. Foi criada uma equipe multissetorial
composta pela INAI, Inspeção do Trabalho, a Água, a direção do Parque de Beleloane e algumas empresas. A questão é, de onde vem aquele cheiro? Pode até não ser aquilo, ser o problema próprio da Darling. Então, como há essa disputa, de onde vem o cheiro, não é meu, é do outro, por isso que se criou este trabalho que se vai fazer e verificar, que vai consistir também na verificação da matéria-prima. Que tipo de matéria-prima é que a Darling usa que possa poluir, ou que as outras usam, que são acusadas, que também podem poluir. É este trabalho que deve ser esclarecedor. O Hospital Provincial da Matola diz que todos os pacientes que deram entrada vítimas de intoxicação gozam de boa saúde. Dos pacientes que deram entrada ontem, vindo da Darling, todos tiveram alta com melhoria. Encaminhamos 10 pacientes para a maternidade, porque estavam grávidas, e lá na maternidade foram observados pelo especialista e feitas ecografias. Não houve registro de nenhuma perda do feto. A equipa multissetorial que esteve a fazer trabalhos de perícia na empresa vai pronunciar-se à volta do caso esta quarta-feira. Os secretários permanentes dos distritos por onde passam as bacias dos rios Pungue, Buzi e Zambeze estão a ser capacitados na cidade da Beira em matéria de prevenção e mitigação dos desastres naturais. Inicia em outubro próximo mais uma época chuvosa e ciclónica que deverá prolongar-se até finais de março de 2020. Infelizmente, em zonas de risco na região centro do país, com destaque nas bacias dos rios Pungue, Zambeze e Buzi, ainda podem ser encontradas famílias a desenvolver atividades com destaque para a pesca e a agricultura. Com o objetivo de evitar danos maiores, o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades iniciou a preparação para a prevenção e mitigação dos efeitos das chuvas e ciclones através dos secretários permanentes dos distritos por onde passam os referidos rios. Os secretários permanentes são os chefes das equipas técnicas distritais de planificação, que inclui a gestão de risco de desastres. Uma das mensagens-chave tem a ver com a sensibilização da população. Sabemos que nessas áreas de risco temos lá a população. Então é preciso fazer para perceber primeiro as próprias comunidades que naquelas áreas de maior risco eles não podem construir nenhuma habitação, a não ser que utilizem uma tecnologia apropriada para conter o risco naquele lugar. Portanto, temos várias situações, temos zonas de risco de erosão, temos zonas de risco de inundações ou de cheias, etc., etc., mesmo em relação ao risco de ciclones. Então, significa que para cada lugar, para cada problema identificado, o Conselho Técnico do Distrito, portanto, tem que começar a desenhar as diferentes ações para poder reduzir o risco. As diferentes atividades de prevenção e de mitigação em relação à próxima época chuvosa e ciclónica incluem os municípios. Precisamos de desenhar ações muito fortes, no sentido de que as infraestruturas que nós possamos construir possam ser resilientes. Portanto, mesmo havendo problemas ou que as ameaças possam acontecer, mas o nível de danos deve ser mínimo. A Polícia da República de Moçambique, em Manica, deteve um indivíduo na posse de uma arma de fogo, com a qual tentou assaltar um mototaxista. Este homem na imagem escapou a um linchamento esta segunda-feira no posto administrativo de Vanduzi. O mesmo terá contratado este mototaxista para serviços de táxi com destino a uma machamba, alegando que iria comprar canas de açúcar para revender na Beira. Fechado o negócio, a meio do percurso, o mototaxista diz que desconfiou da conduta do seu cliente, tendo fingido que a sua motorizada não tinha combustível suficiente, sugerindo ao seu cliente para que esperasse enquanto ia abastecer. Foi com esse truque que o deixou à espera, tendo já regressado com seus colegas, onde veio-se confirmar aquilo que era mera desconfiança. Assaltante à mão armada. Estamos a voltar logo à tarde, era 17 horas. Estamos a voltar, nós estamos a cruzar com ele no caminho, a vir. Nós paramos aí. Nós dizemos, senhores, estamos a pedir favor, queremos ver o que tem aí onde? O que tem aí na pasta. Logo esse senhor começou a fugir. Nós demos corrida, nós estamos a dar corrida. E já tem aquela pasta para já tem essa arma já. Está vendo? Nós recheira com ele no baixo. Aí a população também cheia e começar também a bater ele. Aí nós conseguimos tirar levar essa arma. O suspeito nega as acusações nestes termos. Arma apanhou onde? Não sei. Não sei. O que é que tinha na tua pasta? Eu não trazia nada.
Só trazia dinheiro nos meus bolsos só, com carteira e telefone. Pasta o que tinha? Pasta de quê? A tua pasta? Não tinha eu pasta. Eu não tinha pasta, não trazia nada. Para a polícia, não restam dúvidas que trata-se de um assaltante à mão armada. Está sob custódia policial este cidadão iniciado no crime de roubo com recurso à arma de fogo. O mesmo tentou sem sucesso apoderar-se de um meio circulante, refirma uma motorizada pertencente a um jovem que se dedica na prestação de serviços taxi-moto. Fez-se passar por passageiro, ou seja, por um cliente, e durante o percurso começou a fazer certos movimentos, chamaram a atenção o mototaxista, este que comunicou de imediato seus colegas, os mesmos que também se dedicam na prestação de serviços taxi-moto. Esses fizeram-se ao local, começaram a agredir fisicamente o indiciado. A polícia tomou conhecimento dos fatos, fez-se ao local, onde abortou a ação de linchamento, não só como também recuperou uma arma de fogo do tipo AKM contendo 17 munições. Questionamos a polícia a possível proveniência da arma, ao que o seu porta-voz respondeu. E neste momento trabalhamos com vista a ferir a real proveniência da arma em alusão. E já foi lavrada a respectiva peça de expediente para que o indiciado seja responsabilizado criminalmente pelos seus atos. Esta é a terceira arma de fogo que a polícia recupera de janeiro a esta parte, sendo as primeiras duas de tipo pistola, de marcas Mauser e Makarov. As imagens são de Jorge Joaquim, Carlitos Cadangue, STV. Convido a um breve intervalo, voltamos dentro de instantes. Até já. Eu sou Dominique Gonçalves. Eu sou gestora do projeto de Ecologia de Elefantes aqui no Parque Nacional de Gorongosa, Moçambique. Não há animal tão extraordinário como o elefante para mim. Toda a complexidade social, inteligência, memória. Os mais adultos ainda se lembram muito bem do passado. Primeiro, claro, a guerra de colonialismo, mas depois a guerra civil. Gorongosa perdeu 95% de toda a vida selvagem. Há cerca de 10 anos atrás, uma equipe começou com esforços de restauração da Gorongosa. E esse esforço já está a mostrar frutos. Vida está de volta neste lugar. Como moçambicana, eu sinto muito honrada e feliz por fazer parte deste processo de restauração de uma das nossas maiores riquezas.
De volta ao Jornal de Noite. Moçambique está num bom caminho na gestão de recursos do setor extrativo. A avaliação é da Iniciativa de Transparência na Indústria Extrativa, que considera que o país tem sido transparente. Em 2009, Moçambique aderiu à Iniciativa Global de Transparência na Indústria Extrativa, um mecanismo que permite a avaliação de como tem sido feita a gestão dos recursos do setor. Em 2012, o país foi considerado cumpridor da iniciativa e até aqui os elogios não param. O resultado preliminar que nós temos hoje é que Moçambique está num bom caminho. Para a sociedade civil, a classificação é boa, mas ainda é preciso melhorar com urgência alguns aspectos. A questão da legislação é extremamente relevante, ainda estamos muito incipientes neste aspecto. A questão da corrupção também é um elemento relevante. Outro aspecto não menos importante é o relativo ao fato de que as multinacionais, ao fazerem os seus trabalhos de prospecção, muitas vezes não contam com uma equipa nacional para fazer a monitoria. Aspectos que para a Iniciativa de Transparência na Indústria Extrativa são desafios. De referir que estes pronunciamentos foram feitos esta terça-feira em Maputo, à margem do encontro sobre o ponto de situação da implementação da Iniciativa de Transparência na Indústria Extrativa em Moçambique. O Esquitaca defendeu hoje na Beira a necessidade das instituições de ensino superior em Moçambique incluírem nos seus planos curriculares conteúdos sobre os alicerces de valores relacionados com a paz e reconciliação nacional. O apelo surge à margem das celebrações dos 11 anos desta instituição de ensino superior em Moçambique e no âmbito do Acordo de Paz e Reconciliação de Maputo, assinado recentemente pelo chefe do Estado, Filipe Nyusi, e o presidente do partido, Renamo Soufo Mamad. O Esquitaca entende que o processo de reconciliação nacional e a consolidação de uma paz efetiva não pode ser uma ação exclusiva do governo e da Renamo e que as instituições de ensino superior têm uma responsabilidade acrescida. Esta formação deve ter consigo uma carga em matérias relacionadas com conteúdos relacionados com paz, porque assim nós alcançaremos um Moçambique com um desenvolvimento sustentável, um Moçambique que tenha alguma consciência de harmonia, de colaboração, de solidariedade, e esses valores é a universidade que deve formar. O vice-reitor do Esquitaque defendeu ainda que o estudante universitário deve ser catalisadora na disseminação de conteúdos e valores da reconciliação nacional para uma convivência sã. Subiu para 184 o número de mortos das inundações na Índia. O número de deslocados está estimado em 1 milhão de pessoas. As operações de resgate continuam ativas em 3 estados afetados. De 144, o número de vítimas mortais passou esta segunda-feira para 184 nos estados de Kerala, Karnataka e Maharashtra, na Índia, afetados pelas inundações. Cerca de 1 milhão de pessoas tiveram de ser deslocadas para locais seguros. O estado de Kerala, região turística situada no sul da Índia, é pelo segundo ano consecutivo a zona do país mais atingida pelas chuvas torrenciais, tendo registrado 76 mortos. Cerca de 288 mil pessoas foram conduzidas a acampamentos temporários. No estado de Karnataka, houve 42 mortos e no estado de Maharashtra registrou-se 66 mortos. A moção, que são chuvas torrenciais, acontece entre junho e setembro e é importante para o reabastecimento de reservas de água desta região. Cerca de 500 migrantes estão à deriva no mar Mediterrâneo há uma semana, na esperança de atracar num porto europeu. Entretanto, nem a União Europeia nem os países europeus se ofereceram a acolhê-los.
O caminho é cada vez mais difícil para os migrantes que arriscam as suas vidas no Mediterrâneo para chegar à Europa. Há uma semana que o navio de resgate Open Arms, com 160 migrantes a bordo, pede permissão para atracar num porto europeu. Por sua vez, o Ocean Viking procura um porto seguro para desembarcar 350 migrantes. Entretanto, até esta terça-feira, nenhum porto europeu abriu-se para receber os migrantes resgatados. A União Europeia mostra-se sem solução à vista para este caso dos migrantes e, desta vez, nenhum país europeu se voluntariou a acolher uma parte dos migrantes. O governo italiano deixou claro que qualquer navio de resgate que tentar atracar no porto italiano corre risco de uma multa de mais de 1 milhão de euros. Agrava-se a tensão entre Paquistão e Índia sobre a situação de Caxemira, que deixou de ser autónoma da parte da Índia. O primeiro-ministro do Paquistão faz um alerta sobre o genocídio iminente em Caxemira. Índia e Paquistão, duas potências nucleares, voltam a entrar em atrito sobre a região de Caxemira. A tensão entre os dois países agravou-se quando a Índia decidiu semana passada revogar a autonomia constitucional de Caxemira, região que é também disputada pelo Paquistão. O primeiro-ministro paquistanês critica o silêncio da comunidade internacional sobre a grave decisão da Índia e já fala de um genocídio iminente, visto que Caxemira, uma região de maioria muçulmana, com esta revogação poderá registrar o crescimento do número de habitantes hindus. Neste fim de semana, a população de Caxemira celebrou a festa muçulmana de sacrifícios, sob tensão e fortes medidas de segurança. Paquistão e Índia já travaram duas guerras pelo domínio de Caxemira. Convido a um breve intervalo, mas antes a previsão do estado do tempo para amanhã. Para a zona sul do país, Maputo 30 de máxima, 18 de mínima, Xai-Xai 30 de máxima, 21 de mínima, Inhambane 28 de máxima, 19 de mínima. Seguimos para a zona centro do país, Beira 30 de máxima, 19 de mínima, Quilimane 30 de máxima, 19 de mínima, Chimoio 27 de máxima, 15 de mínima, Tete, cidade mais quente, com 33 de máxima e 19 de mínima. Por fim, a zona norte do país, Nampula 29 de máxima, 18 de mínima, Pemba 29 de máxima, 19 de mínima, Lixinga, cidade mais fresca, com 24 de máxima e 12 de mínima. De volta ao Jornal da Noite. Antigos praticantes de basquetebol antevê uma Liga Moçambicana de Basquetebol Musal 2018-2019 muito bem disputada. Contagem decrescente para uma das provas de basquetebol mais esperadas do ano, Liga Moçambicana de Basquetebol Musal. 8 formações em representação de Maputo, Tete, Sofala e Nampula disputam, de 20 de agosto a 13 de setembro, o Campeonato Nacional de Basquetebol Sénior Masculino. Uma competição que ganha grande interesse por apurar a equipa moçambicana que irá disputar as eliminatórias de acesso à fase de grupos da Liga Africana de Basquetebol de 2020, prova conjuntamente organizada pela NBA e FIBA. E esta prova de masculinos é uma prova que se configura como uma prova importante para quem tem ambições de aparecer numa Afroliga a nível internacional. Nesse sentido, eu acredito que os clubes mais fortes vão se reforçar, como tradicionalmente. Vamos ter uma boa Liga Nacional 2019. Estamos a ver uma boa movimentação a nível do país. A região norte já conseguiu eleger a equipa que vai participar, a região centro também. Penso que as equipes bateram-se bem. O basquete é se calhar a segunda modalidade que move massas no nosso país. É uma modalidade muito acompanhada, muito seguida. Agora a imprensa ajuda muito a divulgar com a transmissão dos campeonatos e acompanhamento de alguns jogadores. Esperamos que seja um bom campeonato, que as equipas possam trazer mais valias como tem vindo a trazer.
O equilíbrio no quadro competitivo da Engine Maputo Basket, campeonato da cidade, com a quebra de hegemonia do Ferroviário de Maputo por parte da Politécnica, é também um fator atrativo da Liga Moçambicana de Basquetebol Musal. A Politécnica, que apareceu a bater o Ferroviário de Maputo, vai para este campeonato como campeão da cidade. É mais um elemento novo que vai espivitar um Costa de Sol que precisa de levantar a sua autoestima e vai espivitar o Ferroviário para voltar ao trono, vai mexer com o Ferroviário da Beira, que está todos os dias à espreita e espera, mas treina muito sem jogar e vai tentar ver se nesse campeonato aparece a fazer história de uma outra maneira. Tivemos um bom campeonato da cidade, onde apareceu a equipa da Politécnica. Em algum momento a surpreender a hegemonia do Ferroviário de Maputo, a contrapor aquele favoritismo que em algum momento toda a gente já dava ao Ferroviário de Maputo. Então isto é sintomático de que podemos ter surpresas neste campeonato. A fase regular e as meias finais da Liga Moçambicana de Basquetebol Musal terão lugar no pavilhão da Académica. A final está marcada para o pavilhão do Machaqueni. O Ferroviário de Nampula pretende assegurar a manutenção na Liga Moçambicana de Basquetebol Musal, prova na qual irá disputar pela primeira vez na sua história. Depois de ter conquistado a fase de apuramento da Zona Norte com 3 vitórias em igual número de jogos, o Ferroviário de Nampula já trabalha tendo em vista a sua estreia na Liga Moçambicana de Basquetebol Musal, prova a decorrer na capital do país. Atingir o melhor nível competitivo para fazer face aos seus adversários é, para já, o grande objetivo da equipa técnica, que tem consciência das dificuldades que o Ferroviário de Nampula irá encontrar na prova. Nós é a primeira vez que vamos participar nesta prova. Temos que ter os pés bem assentos ao chão, vamos respeitar os nossos adversários, mas acima de tudo, independentemente de pensarmos ou de acharem que somos fracos, nós vamos para o campo para competir de igual para igual com o mais forte que estiver em campo. Com uma equipa jovem e sem perspectivas de reforços, os Locomotivas de Nampula definem como objetivo principal a manutenção, mas sempre à espreita de um lugar no pódio, caso os seus adversários o permitam. Nós estamos preparados, vamos almejar o ponto mais alto que pudermos lá chegar. Obviamente não vamos sair daqui a dizer que vamos competir para o primeiro lugar, porque há equipes mais fortes, mais experientes, com a cultura de contratar jogadores internacionais, que é para poderem participar nesta prova. A Liga Moçambicana de Basquetebol Musal irá decorrer de 20 de agosto a 13 de setembro. A Seleção Nacional de Basquetebol Senior Feminina qualificou-se esta terça-feira para os quartos de final do Afrobasket 2019, após vencer Cabo Verde por 60-51 em jogo da segunda jornada do Grupo D. Missão cumprida com Anabela Costa a desequilibrar nos tiros exteriores. Cabo Verde não desarmou, respondeu com o seu jogo interior e potenciou lançamentos abertos no segundo quarto, em que controlou o jogo com o parcial de 18-17. Com a bola a girar e boa rotação, Moçambique fazia a diferença na quadra. Mas as cabo-verdianas estavam com as mãos quentes na zona dos 6,75 metros, porque sua especialidade, Anabela Costa, mostrava o porquê de ser uma das melhores triplistas de África. Mas, num costa-costa, Ornella Livramento levou o Cabo Verde a discutir ainda o jogo. Eleutéria Chavanguan tratou de colocar imediatamente ordem na quadra. Estava traçado o apuramento para os quartos de final. A very good game. We tried to play quickly. It was complicated to play with the big girls of our team, but we tried to make the game easy. Moçambique termina desta forma em primeiro lugar no grupo D do Afrobasket 2019. É o fim do Jornal da Noite. Obrigada pela atenção dispensada. Encontro marcado amanhã à mesma hora. Até lá, fica bem. Boa noite.